Bom, então, bom dia. A gente vai estar trabalhando aqui o assunto do capítulo 3. Esse capítulo 3 aqui nosso, a gente vem falando sobre algumas questões relativas a clima e vegetação, clima e formações vegetais. Então é de fundamental importância entender os dois, como eu falei para vocês anteriormente. Um tem forte influência com relação ao outro, né? E aí a gente parte aqui a falar de alguns fatores que influenciam o clima. A gente já falou sobre latitude, já falou sobre a circulação de massas de ar. A gente entendeu um pouquinho como a altitude e as massas de ar influenciam. Lembrando que isso não é um assunto novo, lembrando que isso não é um assunto que a gente não vinha trabalhando anteriormente. Quando nós falamos sobre clima no segundo bimestre, no capítulo 2, a gente trabalhou assuntos falando sobre a mesma coisa, os mesmos conceitos. O que diferencia aqui, pessoal, é porque aqui a gente vai estar trabalhando num contexto nacional, trazendo essas definições, trazendo esses conceitos para o contexto nacional, né? Aqui é que vai haver essa diferença em relação a isso. Então vou aumentar aqui a gente poder trabalhar. Então é o seguinte, a gente, aula passada de geografia, a gente ficou faltando de trabalhar esses assuntos relativos a relevo. O relevo, ele tem uma forte influência no clima. O relevo, ele tanto pode ser um agente que dificulta né, a disposição do clima, como facilita, né? Como assim? Você vai entender já já. Bom, um dos fatores que influenciam a questão do relevo na questão climática é a altitude. A altitude, ela influencia a temperatura e influencia a pressão. Quanto mais alto eu tiver em um local, a temperatura tende a ser o quê? Menor. E a pressão atmosférica também tende a ser menor. Então, isso acaba sendo uma característica importante quando eu estou trabalhando essas relações climáticas, né? A altitude, ela tem uma forte influência na condição do clima local, né? Se eu estou numa região alta, como a Cordilheira dos Andes, o clima tende a ter o quê? Ser frio, né? E a pressão atmosférica tende a ser o quê? Menor, né? Do que se eu comparar com uma região à beira da praia, por exemplo, a nível do mar. Tem outros dois nomes aqui que também não são nomes novos para vocês, que é a chamada maritimidade e a chamada continentalidade. A maritimidade nada mais é do que essa relação que nós vamos ter, né, de que em regiões litorâneas ou onde tem uma região onde tem a marcante presença de água, faz com que a diferença entre as temperaturas, tanto a mínima como a máxima, né, que a gente chama de amplitude térmica, tende a ser menor, né? Então, por exemplo, uma cidade litorânea como São Luís, capital do Maranhão, ou Fortaleza, ou Rio de Janeiro, tende a ter essa amplitude térmica, ou seja, essa diferença entre a máxima temperatura e a mínima, muito menor do que uma cidade como Brasília, né, ou como Cuiabá. Então, a maritimidade influencia nesse sentido. Mas por quê? Porque, na verdade, tanto os oceanos, né, funcionam como reguladores térmicos, assim como regiões onde essa presença de água ela é marcante, como, por exemplo, na Amazônia, né? E aí a gente tem essa influência do que chamamos de maritimidade. A continentalidade aqui, ela vai diferir no seguinte, é que exatamente essas regiões mais afastadas do litoral, mais afastadas em relação a áreas onde essa presença de água, né, ela se dá de uma maneira abundante, marcante, a gente vai ter uma amplitude térmica significativa, né? Ou seja, essa diferença entre a máxima e a mínima, que a gente pode entender numa escala temporal, tanto com relação a, por exemplo, um dia, um mês ou um ano, ela vai variar bastante, né? Então, por exemplo, uma cidade como Brasília pode começar o dia com uma temperatura de 16 graus, né?
e pode chegar por exemplo, às 14 horas numa temperatura de 32. E aí essa amplitude térmica ela foi significativa, né? Ela foi grande. Então esse fator dessas áreas afastadas em relação a grandes massas hídricas ou corpos hídricos é que tem essa influência em relação à continentalidade, né? Como eu falei para vocês anteriormente, o relevo ele influencia o clima, mas não é só na questão, por exemplo, da altitude, né? A disposição desse relevo influencia o clima, como por exemplo, há alguns estudiosos, né, que dizem então que a famosa Chapada da Borborema ela serve como obstáculo, né, para a entrada então de umidade para a região interior do Nordeste, né? Então as chuvas acabam caindo nessa região litorânea, né? Então o que a gente pode entender e interpretar nesse contexto aqui, né, que a gente está se referindo, é que a Chapada da Borborema ela pode servir como um obstáculo, né, para então passagem de umidade do litoral para dentro da região do sertão nordestino, dentro da região da depressão nordestina. Então aqui a gente tem então essa disposição de que o relevo ele pode servir como uma barreira, como um dificultador em relação a isso. Então qual é a outra análise que eu posso fazer em relação ao relevo? Eu disse que ele pode servir de uma barreira natural contra alguma dinâmica climática, assim como ele pode ser um catalisador. Como a gente falou anteriormente a respeito disso aqui, ó, a gente estava trabalhando a respeito de friagem, não sei se vocês se lembram, deixa eu ver se eu consigo achar. Ó, exatamente esse efeito aqui, ó. Vocês estão vendo nesse quadrinho aqui do lado, ó, deixa eu mexer nele aqui, ó. Esse aqui, ó. Que o que acontece aqui, gente? Aqui eu tenho a influência da massa polar atlântica adentrando no território brasileiro, chegando até no sul da Amazônia, quando ela provoca um fenômeno que o pessoal de lá chama de friagem, né? E o que eu posso entender, o que eu posso falar a respeito disso aqui? Bom, aqui o relevo ele é canalizado, por exemplo, nessa área aqui a gente tem elevações, né? Na região de Planalto e principalmente aqui a Cordilheira dos Andes, nessa área aqui, ó. E nessa região mais central aqui do interior do Brasil, a gente tem um Planalto Central. E exatamente entre essas áreas mais elevadas, essa e essa aqui, ó, que a gente tem o que? A canalização desse efeito climático. Ou seja, essa massa de ar ela consegue adentrar no território brasileiro até a região do sul da Amazônia, gerando esse fenômeno chamado de friagem, né? Ou seja, o relevo aqui nessa disposição ele está facilitando ou maximizando um efeito climático aqui, né? Bom, outro ponto aqui importante, gente, é essa questão dos tipos climáticos. É bom que a gente, antes de falar sobre tipo climático, a gente leia esse parágrafozinho bem aqui, ó, porque ele exprime principalmente um aspecto importante quando eu falo sobre clima. E o que diz aqui, gente? Aqui diz assim: vários especialistas se dedicaram a classificar a classificação climática do Brasil. Cada qual adotou a sua própria metodologia, considerando a atuação de vários fatores analisados anteriormente. Optamos por identificar a presença de 6 grandes tipos climáticos. Como assim? É o seguinte, ou seja, aqui nesse mapa, ó, vocês estão vendo aqui, ó, deixa eu descer mais aqui, ó. Você está dando para ver aí, ó, principais tipos climáticos. E aqui tem os tipos climáticos no Brasil. Cada autor ele vai dar uma classificação, cada autor ele vai dar uma análise. Aqui a gente está vendo 6 tipos climáticos, mas você pode procurar na internet que pode haver, por exemplo, 10 ou 5, ou até questões de ver 4, né? Porque aqui ele está fazendo, por exemplo, uma divisão entre tropical úmido e tropical de altitude. Há quem considere todos como um único clima. Então, dependendo do autor, a gente vai ter uma, digamos assim, uma, digamos assim, uma, 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 uma,
uma diferença em relação à questão do clima, a questão climática, né? Essa disposição ela se altera, essa disposição ela vai mudar em relação a esse ponto, a esse aspecto, né? Sobre essas condições, essa consideração. Então, pessoal, aqui a gente vai começar a falar sobre o clima equatorial. O clima equatorial é um clima então que se localiza principalmente em regiões equatoriais, como o próprio nome se refere, né? Tem forte influência principalmente aí de temperatura e de umidade elevada, né? Tende a ter temperaturas elevadas e amplitudes térmicas baixas, ou seja, não há uma variância muito grande entre as maiores e as menores temperaturas, né? E aqui vocês estão vendo, ó, esse pequeno gráfico aqui, ó. Aqui eu quero que vocês percebam uma coisa. Essa linhazinha que está passando bem aqui, ó, essa linhazinha aqui azul, ela faz referência à temperatura, certo? E aqui vocês vão ver essas barras, elas fazem referência à precipitação ou ao índice de chuva nessa região, né? Lembrando a vocês que precipitação não é simplesmente chuva, né? É neve, orvalho, são tipos de precipitação, certo? Então bom, então sobre o clima equatorial, o que eu posso analisar olhando para esse gráficozinho aqui, ó? O que vocês podem inferir, o que vocês podem me dizer a respeito disso, ó? Olhando para esse gráfico aqui, ó. Primeiro, vocês vão perceber que essa linha aqui que diz respeito à temperatura, ela não oscila muito, não há uma oscilação muito durante o ano, né? Esse gráfico aqui é com relação ao período anual. Aqui embaixo a gente está vendo as iniciais dos meses do ano, ó, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e aí por diante, até dezembro. Vocês vão perceber que não há uma variação muito grande em relação a essa amplitude, né? Ou seja, essa variação em relação à temperatura aqui, ó, ela não varia muito. Vocês vão perceber que durante todo o ano a gente tem chuvas constantes, né? Aqui tirando o mês de setembro, que é o que aparece aqui, parece que com um período de chuvas mais amenas, né? Mas as chuvas são constantes, são periódicas, né? Elas não são sazonais, elas se dão aí de maneira constante, né? É claro que em alguns meses bem mais, né? Principalmente o final e o começo do ano, né? Nesse caso aqui, mas as temperaturas tendem a ser constantes, né? Tem índices de chuva que ultrapassam, estão na casa aí de 2.500 milímetros anuais, ou seja, são chuvas bem consideráveis aí durante o ano todo, né? Essa chuva se distribui de uma maneira regular. E aí que vocês vão perceber uma diferença. Aqui a gente tem um outro gráfico abaixo, ó, que mostra então o chamado clima tropical úmido, né? O que vocês podem perceber aqui com relação ao clima anterior? Ó, a linha que faz referência aqui a esse clima, que é a temperatura aqui, ó, ela está o quê? Ela também não tem uma variância muito grande, ela não tem uma variação muito grande no decorrer do ano, né? Porém as chuvas sim, ó, vocês vão perceber que aqui, ó, os meses próximos ao meio do ano aqui, ó, principalmente março, maio, né, junho e julho, ó, são os meses mais chuvosos, ó. E aqui o final, ó, e o início do ano é o período onde essas chuvas se dão de maneira mais espaçada, com menos frequência e com menos intensidade, né? Então o que eu percebo aqui? Que as temperaturas elas tendem a ter um equilíbrio, a não ter uma variação muito grande. Porém a chuva sim, né? Aqui nesse gráfico eu percebo nitidamente que há uma distinção entre períodos. Eu tenho períodos bem definidos aqui, né? Aonde eu percebo principalmente, né, a ocorrência de chuvas que são típicas no verão. Períodos de verão chove de forma significativa, no inverno não, né? No inverno tende a ser o período de estiagem. Mesmo assim, apesar de não estar, isso se dá de uma maneira sazonal essas chuvas, mas anualmente a gente tem aí um clima onde tem esse índice de precipitação, né, acima de 1.500 milímetros ano, né, que se dão de maneira aí mais intensa em alguns meses, como a gente pode perceber nesse gráfico. Então outra coisa que eu quero mostrar para vocês aqui, ó.
Aqui eu tenho outro clima, que é o clima tropical, ó. E o que vocês olhando para cá, vocês podem me dizer? O que? Ó, aqui, essa linhazinha que vocês estão vendo aqui agora, já em amarelo, né? Ela tem uma variação significativa, ó. Ela teve aqui umas variações, ó, no decorrer do ano, né? E exatamente aqui nesse período, ó, do meio do ano, onde essa temperatura tende a descer, a decair, é exatamente o período de quê? De estiagem, ó. E quando essa temperatura volta novamente a subir, vocês vão perceber o quê? Que é o período então que as chuvas começam novamente a acontecer. Então, aqui a gente tem no clima tropical, né, estações bem definidas, né, onde eu tenho um verão com temperaturas elevadas, né, acima, por exemplo, de 28 graus, né, e chuvas abundantes. E no inverno eu tenho temperaturas que ficam na casa dos 18 graus, porém o período de pluviométrico muito baixo, né? Então tem aqui uma distinção bem significativa olhando para esse gráfico. Ele me expressa muito dessa característica desse clima. E aqui, pessoal, ó, eu tenho o chamado clima semiárido, que é típico principalmente aqui da região do sertão nordestino, né? E da região também do chamado Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas Gerais. Tem características semelhantes aqui ao Nordeste, a região do sertão, tanto econômica, né, socialmente, né, e também com relação a esses aspectos socioeconômicos, climáticos, né, socioambientais, assim por diante. Então, eu tenho aqui, gente, ó, novamente a linha que exprime essa questão da temperatura. O que vocês observam? Que também nesse clima semiárido, não há uma variância grande em relação a essa linha, né? Ela tem aqui uma característica também de ter essa amplitude térmica, né? Relativamente constante durante o ano todo. Não há uma variância muito significativa. Porém, vocês vão perceber aqui que os índices de chuva, né, eles são muito baixos, ficam abaixo de 750 milímetros anuais. E mesmo assim ele se distribui de maneira muito irregular. O período que seria mais chuvoso é o período do início do ano, né? Aqui a gente tem os meses de janeiro, fevereiro, março, né, como os meses mais chuvosos, por assim dizer, no semiárido. Porém, lembrando que essa chuva nem sempre vem, essa chuva também se dá de maneira irregular, espaçada, né, no decorrer aí do ano, né? Então a gente tem barreiras orográficas, ou seja, de relevo no litoral, como a Chapada da Borborema, que para muitos serve como explicação para que essa umidade vinda do oceano não adentre para a região então do semiárido nordestino, né? E aqui eu tenho um mapa bem ilustrativo em relação a uma das questões que são emblemáticas em relação à questão da seca no Nordeste, que é o chamado polígono da seca. O polígono da seca nada mais é do que essa região que engloba aqui grande parte do Nordeste, principalmente essa região central, né, onde não é só a questão do problema climático em si, mas problemas sociais também, né, são agravados com essa questão de seca. E aí vocês podem perceber que esse polígono da seca aqui, ó, ele não delimita só dentro do Nordeste, mas também ele pega isso aqui, ó, que é o norte de Minas Gerais, a região então do chamado Vale do Jequitinhonha, uma das regiões mais pobres que a gente tem no Brasil, né? Lembrando que essa área aqui onde pega o norte de Minas Gerais já não é Nordeste, né? Já é Sudeste, enfim, mas tem características semelhantes, tanto sociais como com relação à questão climática que a gente está se referindo aqui, semelhante à região do sertão nordestino, né? Então lembrando que esses fatores climáticos nem sempre eles vão se adequar, né, a limites artificiais criados por nós, pelo homem, né? Seja em divisão de estados e assim por diante, né? Ou seja, esses aspectos naturais eles não são, digamos assim, limitados, né, por nenhuma divisão política, né, que a gente faça em relação, por exemplo, a regiões, né? É bom que fique claro isso também, até quando a gente fala em relação até mesmo a nações, a países e regiões do mundo.
certo? E aí a gente continua aqui falando sobre o chamado clima tropical. O clima tropical, né, esse aqui referindo ao tropical de altitude, ele tem uma característica bem significativa, né? O que a gente pode entender bem aqui, né? É que as médias térmicas são muito grandes. Essas médias térmicas, elas variam muito. Como que eu percebo isso? Por que eu estou dizendo isso? Aqui, ó. Olha para esse gráficozinho aqui, ó. O que vocês vão perceber? Olha essa linha que diz respeito à temperatura durante o ano. Olha aqui o que aconteceu com ela. Aqui, ó. Vocês estão percebendo que houve uma variação muito grande. Tem meses do ano, principalmente do meio do ano, junho, julho, aonde a temperatura despenca, né? E exatamente no começo do ano, aqui onde a gente tem então as temperaturas mais elevadas e também os índices de quê? De chuva mais intensos, tanto no início como no final do ano. Exatamente na região do meio do ano, onde essas temperaturas abaixam, né? É que o que acontece? É o período de estiagem, né? Onde então a gente vai perceber que há duas estações bem definidas aqui, né? Uma mais quente, chuvosa, e uma mais fria e o que? Seca, né? Isso é bem nítido olhando para esse gráfico, bem notório em relação a isso. E aí a gente continua aqui falando sobre o clima subtropical, que também tem uma variação significativa, gente, aqui, ó, em relação à temperatura no decorrer do ano. Olha essa linha aqui, a linha verde, que mede a questão da temperatura. O que vocês estão percebendo aí? Que aqui, gente, essa linha, né, ela teve uma variância significativa durante o ano, não é isso? Aqui no começo do ano e no final as temperaturas tendem a ter o que? Tá mais elevadas, né? E durante o período de meio do ano, onde essas temperaturas despencam, né? Fora que aqui nessa transição do período aqui mais frio para o período mais quente, aqui do meio para o final do ano, onde a gente tem os maiores índices de chuva, né? Então a gente vai perceber que tem verões aqui com uma precipitação muito influenciada pela massa tropical atlântica, né? E o inverno, a precipitação muito influenciada pela massa polar, né? Essas massas de ar são as que mais influenciam nesse clima subtropical, tanto a massa tropical atlântica como a polar atlântica, uma durante o verão e a outra durante o inverno, né? É bom que fique bem claro aqui. E fora que nessas regiões, por exemplo, da Serra Gaúcha, essas regiões da Serra Catarinense, tende a ter verões mais amenos, por causa do efeito também da altitude, né? A altitude, como a gente já viu anteriormente, ela influencia diretamente essa característica climática, né? E aqui, para a gente falar a respeito, por exemplo, de vegetação, né? A gente passa aqui para falar a respeito dessa questão ligada às formações vegetais, né? Existem formações vegetais primárias e secundárias. As primárias são então aqui não foram afetadas pelo homem, né? Aquelas que não foram mudadas, alteradas, modificadas pelo homem. As secundárias é aquelas que passaram por um processo de reposição, um processo de recrescimento, seja isso devido à ação humana, com reflorestamento, seja, por exemplo, por ação do fogo, né? O fogo passou por uma área, queimou tudo e depois a vegetação cresceu, né? Essa vegetação ela pode ser considerada uma vegetação do tipo secundária, né? E aí a gente vai perceber que a vegetação ela está intrinsecamente ligada não só com o solo, né? Que é um fator determinante para a questão da vegetação de um ambiente, de um local, mas principalmente o clima. Tem vegetações do tipo higrófila ou hidrófila, né? Que são típicas de clima úmido, onde as chuvas, né, são abundantes. Existem vegetações que elas se caracterizam por estarem em regiões onde você tem estações do ano distintas, uma úmida e uma seca, que são as mesófitas, né, ou as tropófitas, né? Esse termo mesófita, às vezes, ele é mais aplicado nesse ponto. E aí a gente também tem vegetações que elas são típicas de regiões secas, áridas ou semiáridas, que são as chamadas xerófitas, né? Que aí a gente tem várias plantas das famílias, por exemplo, das cactáceas, né? Que estão aí como representante desse tipo de formação vegetal. E aí, queridos, a gente começa aqui a falar sobre as grandes paisagens vegetais do Brasil, né? E aí eu falei para vocês que essa relação clima-vegetação, elas são muito, muito fortes.
Se vocês pegarem um mapa climático do Brasil e vocês pegarem um mapa de vegetação, eles são muito próximos, né? Porque essa relação ela é muito forte, né? Em relação à condição de clima de um local e a vegetação que eu encontro nessa região, né? Parando aqui para beber uma aguinha. Então vamos lá. Essa questão dessa diversidade florestal ela está atrelada ao clima, né? Como a gente falou, não é só um fator climático, mas pedológico também, ou seja, com relação ao solo, né? Esses dois fatores são determinantes para me dizer uma dada paisagem vegetal de um local, né? Então, pessoal, eu tenho aqui o seguinte, ó, eu tenho aqui a questão então das formações vegetais, que eu posso chamar formações florestais, arbustivas e as formações herbáceas, né? Existem 3 grandes tipos de formação vegetal, né? Elas vão ter características aí distintas, né, em relação às suas formas vegetais. E aí, com relação às formações florestais, eu classifico elas entre floresta latifoliada equatorial e floresta latifoliada tropical úmida, né? São as 2 grandes formações vegetais, principalmente que eu encontro no contexto nacional. E aí, a chamada floresta latifoliada equatorial é representada pela floresta amazônica, onde eu tenho o seguinte: eu tenho como características florestas do tipo latifoliada. O que é latifoliada? São florestas que têm essa característica de ter as árvores, as plantas, os vegetais que as compõem, ter folhas largas, que são adaptadas para um clima chuvoso, para um clima úmido, né? Isso é uma adaptação para o tipo de clima. E aí eu tenho também que são florestas do tipo perennifólias, né? Ou seja, que não perde as folhas, como acontece numa floresta que a gente chama de caducifólia, como a tropical, onde durante, por exemplo, a passagem do outono para o inverno, as folhas das árvores caem, né? Já no caso de uma floresta latifoliada equatorial, isso não acontece. As árvores são perenes o ano todo, né? São perennifólias. Então, mesmo em períodos de estiagem, as plantas continuam, né, mantendo aí as suas folhas. E dentro da floresta amazônica existem 3 grandes ambientes, que é o que a gente chama de mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme. Eu, infelizmente, estou aqui no computador onde ele está desprovido de internet. Porém, a gente vai tentar entender. Eu tinha baixado uma imagem que ilustra bem esses ambientes da chamada mata de igapó, mata de várzea e a mata de terra firme. Porém, a gente vai utilizar principalmente o contexto do texto para poder entender esses ambientes, certo? Então, o que é uma mata de igapó? Mata de igapó são as áreas que ficam permanentemente inundadas na planície amazônica, regiões aí próximo à margem dos grandes rios, dos grandes corpos hídricos, né? Então, independente da estação do ano, independente do período do ano, essa mata continua sempre inundada. É a chamada mata de igapó, certo? Onde a gente tem, por exemplo, a famosa Vitória Régia, né, como sendo digamos assim, a planta ou a árvore, né, abundante nesse tipo de formação, né? Tem também a chamada mata de várzea. A mata de várzea, gente, ela está numa altitude mais elevada que a mata de igapó, por isso ela passa períodos do ano seca, não é inundada. Porém, tem períodos onde o rio extravasa, onde período de chuvas, né, aonde o que acontece? Essa mata ela fica inundada, essa área de várzea, essa mata de várzea, né? Daí ela passa a períodos distintos, né? Períodos aí onde ela vai sofrer inundações e períodos aí que são os períodos de cheia dos rios, né? E o período então quando ela vai ficar, digamos assim, seca, né? Aonde ela não vai estar inundada. Então tem esses dois períodos aí sazonais na chamada mata de várzea. E tem também a chamada mata de terra firme. A mata de terra firme, pessoal, é o que corresponde a 80% da floresta amazônica, por exemplo, né? São
a área que mesmo durante as cheias elas não chegam a ser inundadas, elas estão no nível topográfico, numa área mais alta, onde elas acabam não sofrendo inundações, mesmo no período de chuva, mesmo no período que os rios extravasam, né? Então daí ela ser considerada e chamada de mata de terra firme, exatamente nessa região onde a gente tem árvores de porte imenso, que batem na casa dos 30, 40 metros, né? Como castanheiras, mognos, cedros, andirobeira, andiroba, né? Então corresponde a grande parte dessa floresta latifoliada equatorial, como é a Amazônia, né? E aí, queridos, a gente parte aqui para falar de outra formação florestal, que é a chamada floresta latifoliada úmida de encosta, tropical úmida de encosta, né? Esse nome comprido, né? Corresponde a essa formação vegetal que ocupa desde a orla do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, né? Ou seja, dentro do litoral brasileiro, nessa orla que vem margeando o litoral, né? Então, ela tem essa característica por estar em regiões que tem uma certa altitude, né? Daí se chama tropical úmida de encosta, né? E ela corresponde com uma floresta relativa à Mata Atlântica. Então a gente tem aí a Mata Atlântica como sendo uma representante dessa floresta latifoliada, tropical, úmida de encosta, né? Então a Mata Atlântica tem características até muito semelhantes com relação à Amazônia, né? Com relação à biodiversidade, com relação ao porte das árvores, né? Daí ela também ser uma floresta latifoliada, né? Características também de chuvas com uma certa predominância e uma certa constância, né? Então existem várias espécies, né? Como o jacarandá, como o pau-brasil, né? Como a peroba e outras que são típicas da Mata Atlântica, né? Lembrando que a Mata Atlântica ela foi devastada, né? Aí sobre vários aspectos, porque grande parte da própria colonização brasileira começa pelo litoral, e essa devastação e o aumento desses centros urbanos, desses núcleos urbanos, fizeram com que a Mata Atlântica hoje tenha só 5% da sua cobertura, né, original, né? Ou seja, ela foi praticamente devastada, extinta, né? Em relação a floresta, digamos assim, original, né, da Mata Atlântica. Tem também, gente, o que a gente chama de floresta aciculi-foliada, né, subtropical. Aqui é principalmente a chamada mata de pinhais, onde a gente tem a maior representante dentro dessa formação vegetal, as chamadas araucárias, né, que também são espécies símbolos de regiões como o Paraná. Daí ele ter ser chamado também de pinheiro do Paraná, né? Então a araucária ela é típica dessa região de clima subtropical úmido, né? Onde tem chuvas constantes e tem essa característica aí de ter essa variância, né, de temperatura, de ter um clima mais frio durante períodos do ano. Então ela está adaptada para essa condição. Então ela é uma formação vegetal muito mais homogênea, né, em relação às florestas tropicais. Tanto a Mata Atlântica como a Amazônia são florestas heterogêneas, onde há uma diversidade muito grande em relação a espécies vegetais. Isso eu não estou nem falando da fauna, né? Estou falando do contexto da vegetação. Então, a Amazônia e a Mata Atlântica, que são florestas latifoliadas, tanto tropical como equatorial, têm como característica serem florestas heterogêneas, né? Já essa floresta aciculi foliada tropical, a gente tem então como sendo uma característica de serem florestas homogêneas, né? Onde prevalece as araucárias, árvores como canela, né? E outras aí que são típicas dessa região, ou seja, tem uma variação em relação a espécies vegetais bem menor do que comparado, por exemplo, com uma Mata Atlântica, né? Também tem as chamadas florestas mata de cocais, que corresponde então à região do Nordeste Ocidental ou a região do Meio Norte, né? Ou seja, nessa faixa de transição entre a Amazônia e o sertão, né? Como eu falei anteriormente para vocês, na natureza, né? No sertão nordestino, ou desculpa,
no contexto natural do ambiente, ou seja, nada se dá de maneira brusca, nada se dá de uma maneira, digamos assim, como se, por exemplo, de repente, quando acabar a Amazônia, começa o sertão, ou de repente terminar a Amazônia e começa o cerrado. Não é assim, existe uma faixa de transição, né? Ou seja, essa faixa de transição, essa vegetação em transição, também se refere com relação à transição climática, né? Então, dentro da mata de cocais, predomina principalmente as palmáceas, né? As palmeiras. Entre elas, o babaçu e a carnaúba são as mais abundantes, são as espécies mais representativas dessa chamada mata de cocais, né? Então, ao mesmo tempo que ela oscila entre essa umidade amazônica e essa semiaridez do sertão, né? Dessa região, por exemplo, como o Agreste. Então, a gente tem essa característica aí de ser predominante, né? As palmáceas como babaçu e carnaúba. O babaçu como representante mais encontrado dentro do Maranhão, e a carnaúba bem mais encontrada de forma bem mais significativa no Piauí, né? E aí a gente tem também aqui as formações vegetais arbustivas, né? E herbáceas, que a gente encontra como o cerrado. O cerrado é característico de uma formação arbustiva, né? É o segundo maior bioma que a gente tem no contexto brasileiro, o segundo maior bioma em relação a essa questão da vegetação, né? E a gente vai perceber também que o que acontece, os solos do cerrado eles são muito ácidos, ele tem marcante presença de alumínio e magnésio, né? Isso faz com que esses solos tenham um pH baixo, ou seja, sejam ácidos. Daí o cerrado ter sido utilizado a partir da década de 80, final da década de 70, principalmente para o plantio, né, como uma nova fronteira agrícola aberta. Mas isso após então combater essa acidez, se jogando calcário, um processo de calagem no solo, fazendo com que essa área ela possa ser utilizada, né, com uma finalidade agrícola, que antes não era, né? Enfim, então o cultivo de grãos, como por exemplo milho e principalmente soja, se desenvolveu principalmente com a correção desse solo do cerrado, né? Então a prática da agricultura foi possível através desse desenvolvimento tecnológico, né? Permitindo essa correção do solo, né? Introduzindo técnicas em alguns lugares de irrigação, né? Fazendo com que o cerrado tenha se tornado um grande celeiro do país. Lembrando que isso é um ponto positivo, por assim dizer, né? Mas é responsável principalmente pela devastação desse ambiente, né? O cerrado vem sofrendo aí uma devastação muito grande em relação à sua flora, à sua fauna, né? Principalmente por estar sendo substituída essa vegetação original com relação, gente, só um momento, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, eu pensei que tivesse parado de gravar. Então, o cerrado tem essa questão, né, relacionada aí ao seu ambiente que tem sido devastado para práticas agrícolas, né? Enfim, é um problema aí grave em relação à questão ambiental. E aí, gente, a gente começa falando aqui a respeito da caatinga. A caatinga, né, ela é uma formação vegetal onde predomina plantas do tipo xerófita, né, ou seja, adaptada para essa condição de aridez do sertão nordestino, né? Então, as espécies mais abundantes são da família das cactáceas, né, como mandacarus, xique-xique, né, outra planta que o pessoal chama de facheiro, né, que são típicas, né, do sertão nordestino. E alguns tipos também de bromélias, né, que também são adaptadas para esse clima semiárido, né? Então, as plantas ela têm essa característica de serem plantas xerófitas. Esse xeromorfismo, né, caracteriza por ter o quê? O tronco mais espesso. Se eu perguntasse para vocês, me descrevam um cacto, né, ou uma cactácea, vocês vão dizer, é uma planta mais do tronco mais grosso, né, onde ela não tem folhas, ela tem espinho, né? E algumas têm até folhas, mas são do tipo caducifólias, né? Ou seja, elas perdem as folhas no período de estiagem,
porque isso faz com que elas percam menos líquido, né? Ou seja, transpirem menos em relação a perder água, né? Principalmente para o ambiente, ou seja, é uma adaptação, né? Em relação a essa condição de aridez que a gente encontra na Caatinga. Tem também os chamados campos, que por sul, né, também são chamados de campanhas gaúchas ou pampas, né, como são mais conhecidos. São áreas principalmente aí onde tem um relevo mais, digamos assim, plano, né, topograficamente falando, caracteriza por ter esse clima, né, com estações bem definidas, né, um clima mais chuvoso, né, no período mais quente, né, e também chove de maneira significativa no período também de inverno mais frio, né, exatamente essa região do sul do país, região dos Pampas, que não engloba só o Rio Grande do Sul, mas também partes do Uruguai, da Argentina, né, onde são terras extremamente utilizadas para pecuária, né, extensiva, no caso brasileiro, né, mas também na produção de alguns produtos agrícolas, né, como no caso da Argentina, principalmente trigo. E aí a gente tem aqui o chamado complexo pantanal ou complexo pantaneiro. Mas como assim, gente? Por que complexo? Porque no Pantanal existem várias formações vegetais, ou seja, uma mistura de formações vegetais. Ao mesmo tempo que no Pantanal eu encontro áreas inundáveis, que se assemelham a matas de igapó, como na Amazônia, ao mesmo tempo eu tenho árvores de grande porte, como na Amazônia, ao mesmo tempo eu tenho áreas de campos, né, onde são inundadas e ficam digamos assim, com uma vegetação mais arbustiva, né, com uma vegetação mais herbácea durante o período de seca, né? Então, ao mesmo tempo eu tenho uma formação de uma vegetação aquática, tenho uma área que lembra uma floresta, área de campo, área de cerrado, área de uma vegetação mais arbórea, uma vegetação mais herbácea. Então é um complexo vegetal, é um complexo, né, dentro dessas formações vegetais. Daí eu chamar complexo pantaneiro, complexo do Pantanal, por ter essas características mistas, né, em relação a esse ambiente. E aí a gente parte aqui para falar sobre as chamadas formações litorâneas, né, aonde essa formação vegetal litorânea, a mais abundante, quais são? Os manguezais. O mangue, ou seja, os manguezais, são plantas adaptadas para esse ambiente onde essa salinidade ela é significativa, esse ambiente salino, né, onde tem essa forte exposição solar, onde há em alguns casos, né, no litoral brasileiro, essa amplitude de maré que se dá de maneira significativa. Então os mangues eles se caracterizam por ter essas deixa eu voltar aqui a imagem, ó, que vocês estão percebendo, essas raízes que funcionam como escoras, porque essa região, né, esse substrato, a gente pode chamar assim, esse solo lamoso, né, ele não dá essa sustentação para essas árvores, né? Então essa área, as árvores acabam adquirindo essas raízes dessa maneira, dessa forma. Seriam raízes para dar sustentação nesse solo que é instável, né? Então raízes no formato mais ou menos de escora, né? Raízes escoras. Também tem raízes respiratórias, até porque essa região, esse solo lamoso, esse substrato, né, onde o mangue está sentado em cima, ele é muito pobre, né, em relação não é só oxigênio, mas o ar atmosférico em geral. Não há uma porosidade em relação digamos assim, a esse substrato, esse solo, né? Então, o que acontece aqui? Ela desenvolve também essas raízes, né, respiratórias, que tem um nomezinho, pneumatófitos, né? Ou seja, essas raízes aí que acabam absorvendo o ar atmosférico, né? Pelo fato aí dele não estar presente nesse solo lamoso, nesse substrato, né? Enfim, uma outra formação também, gente, é a chamada restinga. Restinga, na verdade, ela se localiza no que a gente chama de depósitos quaternários,
né? Ou seja, nessa faixa de areia, né? Nesses depósitos paralelos ao litoral. Então, normalmente essas áreas elas são muito pobres, têm um alto grau de salinidade e essas, digamos assim, essa formação vegetal é adaptada para essas condições, né? De salinidade, né? Principalmente em algumas regiões de dunas também elas acabam, digamos assim, colonizando, cobrindo essas áreas, né? Fazendo com que essa dispersão, né, dessa areia se dê de uma maneira menor, né? Menos significativa. E aí, gente, a gente também tem aqui falando sobre os chamados jundos, né? Os jundos, na verdade, é uma formação mais arbustiva, diferente da restinga, que é mais herbácea, né? Os chamados jundos, eles variam aí de 1,5 m a 30 centímetros, né? Que também se dão aí na forma de gramíneas, se dão também na forma aí de arbustos, né? Onde essas raízes são mais profundas, principalmente para se fixar nessa região mais instável, mais arenosa, à beira da praia. E normalmente é uma formação vegetal que corre alto risco de extinção exatamente por essa especulação imobiliária. Por quê? Porque são nessas áreas de especulação imobiliária onde eu tenho então digamos assim, a ocupação, né, digamos assim, por casas, por condomínios, que se dão nessas áreas litorâneas, né? Então, os chamados jundos sofrem um alto risco de extinção, principalmente, né? É uma das formações vegetais que correm esse alto risco de extinção, correm esse alto risco aí, principalmente em relação a essa questão da ocupação de maneira irregular, né, pela própria especulação imobiliária em áreas litorâneas, né? Isso não se dá só a nível do Brasil, mas também de outras partes aí do mundo, né? Bom, então, pessoal, aqui a gente concluiu esse capítulo 3 de geografia, né? Espero aí ter sanado alguma dúvida, sanado algumas questões aí que a gente faltou trabalhar, né? Então, qualquer dúvida que vocês tenham, assistam esse vídeo. Qualquer dúvida que vocês tenham, me chame pelo chat, né? Tire nossas dúvidas aí quando a gente estiver presente na nossa aula presencial, tá? Lembrando que que esse vídeo eu só estou usando como forma da gente balizar o nosso conteúdo, que já está muito atrasado, a gente está muito defasado, né? Então ninguém quer ficar, por exemplo, no final do ano para ainda ficar vendo o conteúdo, né? Todo mundo de férias e a gente ainda está estudando, né? Então a gente tem que acelerar esse processo. E a forma que eu encontrei foi com a utilização desse vídeo, né? É claro que não é uma aula presencial, mas é tão bom quanto fosse, né? O ruim é que não dá para a gente tirar essas dúvidas aí em tempo real, né? Mas vocês podem assistir o vídeo e deixar no chat. Então não vou me estender mais, tá? Abraço, fique com Deus e aí até a nossa próxima aula.